Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar dentro de casa porque aqui em Porto Alegre chove muito, tá? Hoje a nossa aula é sobre o óleo essencial de lavanda, que é o óleo mais consumido em todo o mundo. Ele é muito versátil, ele é o queridinho, assim, de todo o planeta Terra. Pois bem, são necessários 200 quilos da planta para conseguir extrair 1 litro de óleo essencial. Tá? Algumas outras flores precisa de mais, outras plantas de menos. Para vocês terem uma ideia, o óleo de rosas, ele precisa de 1,2 toneladas de pétalas para poder extrair o óleo essencial. Aí vocês imaginam a vasta plantação que tem que ter, né? E todo o maquinário necessário para fazer a colheita, toda a mão de obra. Então isso acaba encarecendo um pouco os óleos que demandam mais quantidade. E tudo também depende da safra. Cada óleo essencial de cada planta tem um valor específico, diferente um do outro, justamente por isso, porque depende dessas variáveis, assim, da região que foi plantado, do horário que foi colhido, da época do ano, se a safra estava abundante ou escassa, né? Então, tudo depende, o preço depende dessas variantes. A extração é feita através do arraste a vapor, que é aquele processo que eu estava explicando para vocês na aula, em alguma outra aula anterior, que é assim, é uma máquina enorme, que embaixo tem a água quente, e em cima cria-se o vapor, que passa num outro recipiente com as plantas, e aí esse vapor quente quebra as moléculas das plantas, soltando o óleo essencial. Ele se mistura com o vapor e passa por uma serpentina fria, onde se separa o óleo do restinho de água, tá? Então, lá no último recipiente vai ter a divisão. Numa torneirinha vai sair o óleo e na outra vai sair o restante da água. Essa água também é terapêutica, ela é muito utilizada para cosméticos, para cabelo, para rosto, para limpeza, para hidratação, porque ela também tem propriedades, também é medicinal, só que ela é como se fosse a homeopatia da aromaterapia, tá? Agora a gente vai falar sobre o inventor do termo aromaterapia. É o René Maurice Guerifossi. Agora eu descobri como se fala, né? Se escreve Gattefossé. Ele era um francês químico que trabalhava numa empresa com o pai dele, uma empresa familiar, assim, com extração de produtos vegetais, matéria-prima em geral, assim, para as indústrias farmacêuticas conseguirem transformar em remédio, na época era os cosméticos, que eram um pouco mais naturais do que hoje, né? E ele tava, no dia que o filho dele nasceu, ele sofreu um acidente lá no laboratório onde ele trabalhava. O que aconteceu? Houve uma explosão e ele queimou as 2 mãos. Foram 2 queimaduras muito grandes, sérias, e ele começou a fazer os tratamentos convencionais da época, né? Com emplastos, com faixas, com vários medicamentos. Porém, começou a gangrenar, né? Começou a parar de circular o sangue ali, a cicatrização estava muito demorada. Num desespero de dor e agonia, assim, ele pegou e simplesmente mergulhou as 2 mãos dentro de um balde cheio de óleo essencial de lavanda. E o que aconteceu? A dor sumiu, a cicatrização foi hiper rápida, curou a gangrena. Desde aí, ele teve absoluta certeza de que os óleos essenciais eles tinham efeitos terapêuticos e que a lavanda, em específico, era altamente antisséptica e anti-inflamatória e regeneradora da pele, né? Então, consequentemente, cicatrizante, como a gente chama, tá? Experiência, ele começou a estudar, se aprofundar, fazer testes e publicar artigos
livros, né? E no final ele acabou dando o nome de aromaterapia para essa técnica de tratamento. Eu vou entrevistar uma pessoa muito importante, tá? Que é uma consumidora assídua da aromaterapia, que é a Tulipa. Dá oi, filha. Ela adora lavanda, né? Filha, quando tu leva picadinha de mosquito, o que tu passa? Lavanda. Quando tu tá estressada, o que tu usa? Lavanda. Quando tu tá acordando muito de madrugada, o que tu usa? Lavanda, lavanda, lavanda. Lavanda, lavanda, lavanda. Quando tu te machuca, o que a gente bota? Lavanda. Muito bem, muito obrigada pela sua entrevista. Te amo. Uma curiosidade. Na França e na Inglaterra, como a aromaterapia já é uma coisa antiga, assim, eles usam abundantemente, né? Não é uma novidade como é para nós aqui. Eles já utilizam em hospitais, principalmente nas maternidades, porque acalma as mães, auxilia no sono dos pacientes e reduz o estresse de quem trabalha lá e dos familiares, os acompanhantes, as visitas, né? É bem legal. Alguns hospitais, aqui no Hospital de Clínicas, eles começaram a usar, eu não sei se ainda estão com esse projeto, mas começaram a utilizar alguns óleos também. Pessoal, agora a gente vai falar sobre as propriedades químicas do óleo essencial de lavândula officinalis. Os 3 principais constituintes desse óleo é o linalol, que é bactericida, o acetato de linalila, que é anti-inflamatório, e a cânfora, que é antisséptica e anestésica, tá? Através da mistura de todos os componentes, o óleo cria não são só esses 3, são vários outros, né? E todos são igualmente importantes, porque se um não tem, já não é mais o óleo essencial de lavanda e ele não vai ter todas aquelas propriedades que a gente espera dela, tá? Com as substâncias químicas que contém no óleo essencial, ela se torna sedativa para o coração, baixa a pressão arterial, reduz palpitações, é ótimo para quem tem ansiedade, crise de pânico, né? Alívio para insônia, analgésico, eficaz para espasmos musculares, que é quando os músculos ficam tremendo sozinhos, assim, se mexendo, sabe? Torções, distensões, reumatismo, é bom, pega lá, põe na mão um pouquinho de óleo vegetal, pinga as gotinhas de lavanda, mistura e passa, principalmente nos pés. A sola dos pés é um local de mais rapidez para acessar na corrente sanguínea o óleo essencial. É muito interessante, bem legal passar embaixo da sola dos pés. Em bebês também, faz essa diluição, passa, põe a meinha, bota para dormir. A gente, depois do banho, pode fazer isso. Bota um pouco de óleo vegetal, pinga umas gotinhas de óleo de lavanda, mistura, passa no corpo, depois se veste, né? É ótimo para o sistema respiratório também, até pela cânfora, né? É bom para bronquite, asma, catarro, resfriado, laringite, dor de garganta. Na dor de garganta, como é que a gente faz? Faz a mesma misturinha e passa no pescoço, atrás da orelha, no peito, nos pulsos, no pé. Passa no pé, coloca a meia, deixa quentinho o pé, tá? A lavanda estimula a produção de bile, o que ajuda na digestão das gorduras. Ela acelera o nascimento de células novas, né? Então, sendo assim, ela é ótima cicatrizante e regeneradora celular. Quando ela também ajuda, por exemplo, com rugas, né? Porque daí ela também ativa um pouco mais a circulação do local, fazendo com que a pele velha vai saindo e a nova vem vindo com mais fluxo. Ela equilibra a oleosidade. Ela é ótima para tônico capilar. Essa que é aquela doença que fica uma rodinha careca assim na cabeça, que é resultado de estresse. Pois é,
A lavanda é maravilhosa para isso, porque ela trata desde a questão emocional, aliviando esse estado de estresse e recuperando a pele, né? Ela é bem interessante também para esses casos. E maravilhosa para acne, né? Na próxima aula, inclusive, eu vou passar uma receita para vocês de lavanda e melaleuca, que é maravilhosa para secar. Por quê? Porque a lavanda, além dela equilibrar a oleosidade, ter anti-inflamatório, ser antisséptica, ela consegue fazer uma recuperação da pele de dentro para fora. Ela vem tratando de dentro para fora. E a melaleuca é de fora para dentro. Então, a gente juntando os dois óleos, temos um processo muito mais rápido de recuperação da pele com relação à acne, ok? E ela também é ótima porque ela inibe, em casos alérgicos, ela é maravilhosa porque ela inibe a histamina, que é o mesmo resultado que a gente tem quando toma antialérgicos de xarope, assim, normais de farmácia. Tá bem? Em 2010, um laboratório alemão criou um medicamento em cápsulas que se chama Lácia, que nada mais é do que a própria lavanda dentro das cápsulas. Existe a versão de 80 miligramas, que é o equivalente a uma gota, e a de 160, que equivaleria a 3 gotas dentro da cápsula, tá? São as mesmas recomendações que desde o princípio da aromaterapia na França já se utilizava. Quais os resultados dos testes disso? Utilizando em pacientes com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, enfim, com doenças que aceleram o coração, vamos dizer assim. O efeito foi o mesmo do lorazepam, ok? Porém, com uma grande vantagem. Quando as pessoas que fizeram uso desse medicamento interromperam a utilização, não tiveram crises de abstinência e também não desenvolveram a dependência da lavanda, né? Até porque o mecanismo de ação dela no cérebro é diferente do lorazepam e do diazepam, que também foi comparado com ação igual, né? Só com um caminho diferente, vamos dizer assim. Mais saudável, né? Natural e bem potente. Vocês, como é que a gente faz aqui em casa para utilizar a lavanda, tá? Até produto de limpeza a gente pode fazer com ela. Eu uso um sprayzinho para ambiente, com aquela receitinha que eu passei para vocês. Quando eu termino de fazer a limpeza na casa, assim, eu vou lá e borrifo no sofá, né, na cama. Eu tô sempre assim, espalhando a lavanda pela casa. Nela. A gente usa como perfume, né? Antes de sair de casa para ir para a escola, por exemplo, para as crianças. É ótimo pingar na parte da gola de trás aqui ou borrifar como perfume mesmo, aquele spray. Porque daí não pega piolho, né? Então tem uma série de consequências positivas de utilizar a lavanda. Bom, já falei de antes de dormir, né? Que é bom. Picada de inseto é maravilhoso, principalmente quando é reação alérgica. Um abraço perfumado para todo mundo. Até a próxima aula.